não praticar atividades físicas podem causar problemas graves para o corpo. Usar o trabalho ou os estudos para justificar que não tem tempo para fazer exercícios não é desculpa. Nessa edição do Repórter PUC vamos falar sobre sedentarismo. Você sabia que quase metade da população brasileira não pratica exercícios físicos? Também vamos falar sobre os riscos que o sedentarismo pode causar. Hoje é quinta-feira, 26 de novembro de 2015. Está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá! Um relatório do Ministério do Esporte apontou que 67 milhões de brasileiros não praticaram atividades físicas em 2013. Atividade física não é apenas para deixar o corpo bonito, é também cuidar da saúde. Na reportagem de hoje, vocês vão ver alguns números deste balanço realizado pelo Ministério do Esporte e conhecer a história de um professor de educação física que perdeu 56 quilos. Praticar atividades físicas é importante para o corpo. Os benefícios são muitos. Mas quando essa prática é deixada de lado, o organismo sente bastante. Aquela preguicinha pode custar caro e resultar em um quadro de sedentarismo. Sedentarismo é a inatividade física. É a pessoa que não pratica o mínimo necessário de atividade que possa promover melhorias, e o bem-estar. Hoje em dia se fala em no mínimo 150 minutos por semana. Qualquer pessoa que pratica menos do que isso em termos de atividade física durante os 7 dias pode ser considerada como baixa atividade ou sedentária, aquela que não faz absolutamente nada. Rafael Rodrigues perdeu 56 quilos. Após passar por uma situação constrangedora aliada à depressão, o professor de educação física decidiu tomar um novo rumo. Eu pesava 144 quilos e eu mexia na parte política e tinha uma empresa de recreação. E a partir do momento que começaram a ter uma procura para dar uma entrevista, a repórter ela se recusou a dar entrevista porque o meu perfil não se adequava à proposta da entrevista. E a partir daquele momento eu comecei a me atentar mais a buscar uma qualidade de vida para mim. Muita gente utiliza o trabalho ou os estudos como justificativa para evitar a prática de atividades físicas. Essa academia aqui em Belo Horizonte, por exemplo, ela é voltada para o público que deseja perder aquele peso. E o Rafael Rodrigues ele é conhecido como o personal dos gordinhos. Rafael, como surgiu a ideia de criar essa academia? Surgiu na ideia da necessidade de ter um local apropriado para esse público. Porque normalmente você não vê nenhum ambiente especializado somente em atendimento com pessoas acima do peso. E, normalmente a pessoa ela chega num ambiente desse, normalmente academia normal, ela se sente constrangida porque às vezes tem aquele tanto de pessoas com o corpo sarado, às vezes ela não tem aquela atenção adequada. Então eu criei um local só para atender esse público que quer realmente emagrecer. Segundo a pesquisa realizada pelo Ministério do Esporte, mais de 67 milhões de brasileiros não praticaram atividades físicas em 2013. Entre os sedentários, 80% reconhecem os riscos, mas mesmo assim não se exercitam. A alimentação saudável, aliada à prática de atividades físicas, contribuem para evitar o sedentarismo. Um estilo de vida saudável, ele incluiria uma prática de atividade física regular e uma alimentação saudável também. Quando a pessoa não tem um dos dois itens, ou os dois, o que é mais comum, ela pode desenvolver uma série de doenças que hoje têm aumentado muito em termos de prevalência, como a obesidade e as doenças que andam junto com ela, como a hipertensão arterial, o diabetes, que são assim, muito mais presentes e mais frequentes nas pessoas que não têm esse estilo de vida saudável. A pessoa precisa entender que a atividade física ela é fundamental para que ela tenha uma qualidade de vida boa. E que ela não precisa fazer somente musculação, ela precisa fazer aquela atividade física que ela se sinta bem. Então, procure uma atividade física, uma caminhada, uma natação, uma hidroginástica, mas faça algum tipo de atividade para que você tenha uma qualidade de vida melhor. Quanto mais a pessoa se movimentar utilizando-se, por exemplo, de escada, caminhadas para o trabalho, utilizar bicicleta, seria melhor.
Então, mas quando a gente vai pensar numa atividade regular, a pessoa que se movimente pelo menos 30 minutos por dia já está fazendo um bem muito grande para o seu organismo. E para aqueles que estão começando a fazer exercícios físicos, o ideal é começar com atividades simples. O ideal é que essa pessoa inicie a atividade física de forma gradativa e vá aumentando aos poucos tanto a quantidade de exercício, a duração de exercício, quanto a intensidade. E para isso, quando possível, é fundamental ela procurar um profissional de educação física. Dessa forma, esse profissional vai conseguir quantificar essa atividade para que essa pessoa consiga fazer de forma progressiva e principalmente de forma eficiente e segura. A atividade física, ela não é somente voltada para a estética. Como eu falo para todo mundo, o ser humano não nasceu para ser sedentário. Então, a pessoa ela precisa entender que a atividade física ela vai trazer inúmeros benefícios, tanto fisiológicos como para o bem-estar. Porque a atividade física ela tem uma produção de alguns tipos de hormônios, como testosterona, GH, vai gerar dopamina, a pessoa vai ficar mais tranquila. 1 hora de atividade física intensa são 4 horas a menos de sinais de ansiedade, 4 horas a menos de sinais de depressão. Então a atividade física é a cura. Ficar sentado durante boa parte do dia, realizar poucos movimentos. Aproveitar as férias que já estão chegando para ficar em casa assistindo aquele filme. Pois é, Luísa, mas ficar muito tempo parado não é benéfico para o corpo. E quem vai dar as dicas para evitar o sedentarismo é o Dr. Evandro Guimarães de Souza, médico cardiologista. E também contamos com a presença da Vivian Lins, professora de Educação Física. Bom, doutor, como a gente viu, ficar muito tempo ali parado, realizando poucos movimentos com o corpo, pode ser prejudicial à saúde? Sem dúvida, a atividade física hoje ela está bem definida que ela pode ser um retardo, você pode ter um retardamento das doenças crônicas não transmissíveis, né, que a gente chama as doenças como a hipertensão arterial, como o colesterol elevado, como o próprio diabetes e a própria obesidade. Essas doenças, com a atividade física, você consegue retardar o aparecimento ou mesmo as complicações dessas doenças. Vivian, para essas pessoas que trabalham durante o dia todo, têm pouco tempo, pequenas atividades diárias já podem mudar esse quadro do sedentarismo, como, por exemplo, trocar o elevador pela escada, o carro pela bicicleta? Com certeza, não só também como ir a uma padaria, ir caminhando, também, por exemplo, durante o trabalho, as pessoas que permanecem sentadas, não ficar o tempo todo. Por exemplo, de 30 em 30 minutos, se puder, levantar, tomar uma água, voltar, fazer uma atividade, nem que seja para panturrilha mesmo, um exercício só para dar uma melhorada na circulação. O importante é não ficar o tempo todo sentado. Até porque muitas pessoas, inclusive, deixam a garrafinha ali em cima da mesa, exatamente, justamente para não ter que levantar. Exatamente. Pois é, doutor. E essas pessoas que elas ficam muito tempo paradas, podem trazer algum risco assim, para a saúde, algum problema cardíaco ou até de colesterol, como muitas pessoas dizem? O sedentarismo está muito bem definido como um fator de risco das doenças cardiovasculares, Então é importante a gente lembrar que a pessoa que pratica atividade física é uma pessoa que tem um risco menor de desenvolver hipertensão arterial, é uma pessoa que tem um colesterol, ele pode estar elevado, mas você consegue melhorar o perfil do colesterol, você aumenta o colesterol HDL, você às vezes consegue reduzir o colesterol ruim, o colesterol LDL, você reduz os triglicéridos. O paciente diabético, você consegue controlar mais facilmente a glicose dele com a atividade física, ao passo que o sedentarismo, ele realmente é um agravante, é um fator de risco já considerável para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Então é um fator importante, a prática de exercícios físicos é importante também para prevenir, Não só para remediar. Exatamente, e o importante você ter falado a palavra prevenção, porque hoje basicamente a gente trabalha com prevenção, O paciente que chega no consultório, às vezes que ele está hipertenso, ou às vezes ele tem um colesterol mais alto, ou uma glicose mais alta, e ele é sedentário, você programando uma atividade física regular para esse paciente às vezes ele tira a medicação, você consegue reduzir a medicação antihipertensiva dele, você consegue controlar mais fácil o colesterol, você consegue fazer com que ele perca peso de uma maneira mais fácil, Então você considera que você reduz aquele risco cardiovascular global, ou seja, o paciente pode até desenvolver uma doença vascular futuramente, mas de uma maneira menos intensa ou às vezes nem desenvolver, em decorrência da atividade física. Agora, Vivian, muitas pessoas, como nós vimos assim na matéria, justificam, eu estou trabalhando muito, não tenho tempo, estou estudando bastante.
É importante achar um tempo ali na agenda durante o dia para fazer pelo menos um pouco de atividade física? Claro, né? O nosso dia é tão longo, assim, claro que para o trabalho a gente sempre quer mais tempo, precisa de mais tempo para o estudo, mas tem que pensar, o nosso corpo precisa de uma atividade física. Nem que seja 3 vezes por semana para quem está começando, 1 hora, aí dá um intervalo, por exemplo, segunda, quarta e sexta, na terça e na quinta você não precisa fazer por enquanto, mas o seu corpo vai pedindo aos poucos mais, né? Você vai estar ali, faz uma atividade, faz outra, vai para uma academia talvez, faz cada dia uma modalidade diferente, para que você possa tomando gosto mesmo. E quanto mais você faz, mais você vai querer, principalmente se você tiver um objetivo, né? Tendo um objetivo, você vai sempre querer melhorar mesmo. Essas academias a céu aberto que nós vimos aí por Belo Horizonte, elas também contribuem? Claro, a gente sempre pensa em ter, né, a ajuda de um profissional, porque a pessoa pode estar fazendo uma atividade errada, prejudicando a coluna, prejudicando as articulações, como o joelho, quadril, né? Então a gente sempre tem que fazer, mas tendo a ajuda de um profissional. A gente acha melhor assim para o bem mesmo da pessoa. E, doutor Evandro, é importante também, aliado à prática de atividades físicas, uma boa alimentação, né? Isso é muito importante. Por exemplo, o profissional que trata de uma doença, por exemplo, a hipertensão arterial, umas doenças com várias comorbidades, né? A hipertensão arterial, o paciente fuma, às vezes o paciente ele é obeso. Então, você tem que associar, logicamente, uma atividade física regular com uma dieta muito saudável, que você consegue reduzir, na maioria das vezes, os riscos cardíacos desse paciente. E antes de dar início a uma atividade física, é importante realizar exames para ver se está apto a realizar a atividade? Isso é muito importante, porque você falou o seguinte, existem alguns diretrizes. A diretriz americana, ela pede que você faça apenas uma análise clínica, um exame clínico com um médico, que na maioria das vezes, em 70% dos casos, você consegue detectar alguma patologia que impeça ou que coloque você em risco de vida. E existe a diretriz europeia, que é mais assim, ligado com o pessoal italiano, eles têm um grupo de serviço muito grande, muito bom, e eles orientam a fazer o eletrocardiograma. E aqui no Brasil a gente vai orientar a fazer, a partir de 40 anos de idade, a parte do exame clínico, né, com o exame de sangue e com um eletrocardiograma, e a partir de 40 anos de idade fazer um teste ergométrico também, que o teste ergométrico é importante. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos continuar a falar sobre este assunto, né, Luísa? Isso mesmo, e também vamos falar sobre as dicas de exercícios simples. Não saia daí! Estamos de volta com o Espaço PUC e o tema do programa de hoje é sedentarismo. Bom, Vivian, nós conversávamos durante o intervalo sobre as mudanças que a prática de atividades físicas também provoca no emocional das pessoas, na rotina. Conta um pouquinho pra gente sobre essas mudanças. Então, na academia que eu trabalho, uma academia só de mulheres, eu tenho uma aula que é de hidroginástica, só que o maior problema que eu tenho com as alunas é de depressão. A maioria delas chegam com esse quadro, chegam reclamando de problemas não só com filhos, maridos, mas assim, falta de vontade de ir para a academia. Elas falam que vão por obrigação mesmo, pelo marido estar pagando ou por elas mesmas estar pagando, né? E assim, a gente vê que com o tempo elas vão melhorando, elas vão sorrindo, elas fazem amizade, sabe? Elas se sentem muito melhores. Elas mesmas falam, nossa, Vivi, eu estou me sentindo tão bem. Assim, já diminui meu número de remédios, estou conseguindo dormir melhor, então acho isso muito importante, né? De que forma as atividades provocam essas mudanças? Isso é muito importante porque a gente acha que a atividade física ela só melhora a performance física. Não, na verdade é isso que a Vivi falou. Melhora muito, você tem a liberação de endorfina. A endorfina é uma substância que causa um bem-estar muito grande e essas pessoas, depois de exercitarem, elas se sentem bem. Então você tem uma alteração nesse hormônio e ele é persistente. Então faz atividade. Quanto mais frequente você fizer uma atividade física, mais possivelmente você vai melhorar o seu estado de humor e o seu estado de sua qualidade de vida, né? Você vai dormir melhor, você vai ser menos ansioso, você vai querer voltar a fazer atividade física novamente, porque ela falou, às vezes as pessoas vão obrigadas ou vão porque pagam. Então isso é muito interessante, o que a gente vê é isso. Ela começa a fazer uma atividade física e posteriormente ela vê que ela tem um resultado não só na questão física, mas na questão também emocional, questão mental, né? E a endorfina é responsável por essa liberação e que faz com que as pessoas tenham um bem-estar muito grande, se sintam bem, se sintam amadas, se sintam com a qualidade de vida melhor, com sono melhor,
né? Então, às vezes até reduz a medicação, as medicações antidepressivas, a gente consegue reduzir isso aí com a atividade física. Agora, Vivian, para fazer atividade física, necessariamente não precisa estar na academia, né? Por exemplo, em casa, as pessoas podem fazer alguma prática? Podem, com certeza. Além das caminhadas que podem ser feitas na rua, claro que a pessoa sedentária tem que começar mais devagar, com intensidade mais leve, né? Para evitar lesões. Mas tem vários tipos de exercícios. Na internet mesmo tem muitos vídeos, mas claro que é bom sempre olhar, porque tem muita gente que, por exemplo, garota fitness, está muito na moda isso de vídeo, e as pessoas fazem um exercício ali que para uma pessoa sedentária é impossível. Se ela for fazer, vai causar lesão, com certeza. Mas tem muitas coisas, exercícios simples, por exemplo, uma cadeira, pode fazer exercícios para braço, pode fazer exercícios para perna, muitas coisas legais assim, e simples. E as atividades domésticas, varrer a casa, lavar roupa, elas podem ser consideradas práticas? Então, podem ser consideradas, e uma pessoa que pratica, né, limpa a casa, ou pessoas que têm um trabalho que ele exige muito, né, do físico, elas não são consideradas sedentárias, né, porque ela está fazendo um exercício ali. A mulher, né, além de varrer, passa pano, faz exercício, levanta braço, mexe perna, acaba fazendo um agachamento, né, não fica totalmente sedentária. Mas é sempre importante também ter uma recomendação de um profissional, né? Sempre. Não sempre. basta apenas pegar a vassoura, começar a varrer a casa. Não, para fazer um exercício mesmo, falar assim, eu estou fazendo um exercício físico, uma atividade, um tipo de exercício mesmo, tem que ser por um profissional, né? Porque, exatamente, lesão, coluna, principalmente muita mulher sente muito joelho, tornozelo, é muito problema mesmo. A gente chega com muito aluno com problema na academia. E aos pouquinhos a gente tem que montar um treino para poder ter um fortalecimento primeiro, para depois a pessoa ir se adequando para ir melhorando, né, o nível de atividade mesmo. Doutor Evandro, acho que o senhor pode falar quais são os riscos de praticar atividades físicas sem o acompanhamento, de forma errada. O risco, às vezes, isso é muito importante porque existe uma conduta que se fazer uma avaliação pré-participação. O que é isso? É você fazer uma avaliação clínica, medir uma pressão arterial, porque a grande maioria dos hipertensos, metade das pessoas que são hipertensas, elas não sabem que são hipertensas. Então, o que é importante? Você começa a fazer uma atividade física, não faz uma medida de pressão arterial, você corre o risco de ter um derrame cerebral durante uma atividade física, ou mesmo corre o risco de ter uma morte súbita, né? Por exemplo, a importância do eletrocardiograma. O eletrocardiograma você pode detectar arritmias graves, né, em pessoas assintomáticas, em adolescentes, em jovens. Eu tive a oportunidade agora de ir a um congresso fora do país, eu fiquei assim abismado de ver uma aula, uma aula de necrópsias, de autópsias, né, de coração das pessoas jovens falecidos, assim, com as mais diversas patologias. Prolapso de válvula mitral, válvula aórtica bicúspide, são pessoas que não tinham patologias que a gente considera que são patologias graves e que podem levar à morte súbita durante a atividade de esporte. Então isso é muito importante, fazer uma avaliação durante uma consulta para você saber se você tem risco de desenvolver algum derrame cerebral ou mesmo uma morte súbita de origem cardíaca durante uma atividade física. Para as pessoas com sobrepeso é mais importante ter esse acompanhamento ou ele é importante para todos? Para todas as pessoas, porque é muito comum você ter pessoas abaixo de 30 anos de idade que morrem subitamente durante a atividade física e necessariamente ele não tem uma doença cardíaca que aparentemente ela apareça durante o exame clínico. As doenças, por exemplo, as arritmias ocultas, né? Síndrome do QT longo, a síndrome de Wolff-Parkinson-White, o síndrome de Brugada. Então são algumas doenças arritmogênicas que podem levar à morte súbita. Agora, é muito importante, por exemplo, o paciente obeso, o sobrepeso, o paciente com sobrepeso. Esse paciente ele tem que ser avaliado de uma maneira muito criteriosa, que é um paciente que vai desenvolver diabetes, um paciente que futuramente pode desenvolver hipertensão arterial, ou mesmo, às vezes está hipertenso, e a hipertensão arterial a gente sabe que ela é silenciosa, ela não dá sintoma. Então, ele vai ter um sintoma durante uma atividade física. Então, isso é muito importante. O paciente ele tem que ser avaliado, tem que ser rastreado, para você não ter depois uma tristeza de estar sabendo que o paciente morreu durante uma atividade física de súbita, né? Mal súbito. E muitas pessoas, elas assistem programas de televisão, como nós, falando sobre sedentarismo, e pensam, vou começar a praticar uma atividade. Só que esquece mesmo desse lado da prevenção, né? E aí é perigoso, porque ela vai começando, pode ter um mal súbito. Ano passado nós tivemos em Belo Horizonte o caso de um aluno que morreu numa escola aqui na capital, né, jogando bola, de repente teve um mal súbito e acabou falecendo. Vivian, como é feito esse acompanhamento na academia que você trabalha? Então, na academia, a primeira coisa, a gente pede primeiro, né, o atestado médico, a pessoa tem que passar pelo médico, todas, principalmente quem já tem, né,
o Histórico. Antecedente, exatamente, né? antecedentes, né, de diabetes, hipertensão, né, obesidade. Aí na academia a gente obriga a pessoa a fazer uma avaliação física. Se não for feita essa avaliação, infelizmente a gente não permite a entrada. Tem pessoas que não falam, não, eu não quero fazer avaliação, não preciso, já passei pelo médico. Mas é importante, porque na nossa avaliação, além de ver composição corporal, a gente vê postura, que é muito importante, né? Então, assim, mede a pressão da pessoa, assim como o doutor falou, né? E também durante os dias, as pessoas que já têm problema de pressão alta, a gente tenta medir durante ou antes das aulas, né? Para não diminuir um pouco mais o risco. E quais atividades, existem essas atividades que causam menos riscos à saúde das pessoas, quanto à coluna, aos joelhos? Seriam as aulas com menos impacto, né? Assim, claro que tem uma ficha de musculação que você pode montar com um profissional que ela vai ter menos impacto, que seria mais um fortalecimento, começar aos poucos. Tem a hidroginástica, que é uma aula que é liberada para qualquer pessoa, porque não tem impacto algum. Tem a natação, né? Todas as atividades que a gente tem na academia podem ser feitas, mas, claro, devagar. Né? Uma dança também, mas tudo devagar. Todo mundo no seu ritmo. Exatamente, você tem que ir de acordo com o seu ritmo. Doutor Evandro, no caso da caminhada é essencial também um calçado adequado, mas assim, muitas pessoas dizem, estou fazendo caminhada, mas não estou sentindo alguma mudança no corpo em relação à mudança de peso. Mas por dentro está vendo uma mudança, né? Ali você está fazendo uma atividade física, né? Como você falou, o que a Vivian falou, da mesma maneira que você, por exemplo, atividade em casa, do trabalho, de estar lavando a roupa, de estar passando a roupa, ou mesmo de estar lavando o chão da casa, tudo é uma atividade, lavar um carro é uma atividade. Então depende muito do nível de intensidade da atividade física que você faz. Às vezes ele não está sentindo porque a atividade física que ele faz é uma atividade que ele faz caminhando, batendo um papo, conversando, parando, às vezes anda com o carro, vou fazer caminhada, pega o cachorro e leva o cachorro para toda hora, ele para. E não tem muito sentido, mas é uma atividade, mas não é uma atividade que vai ter um gasto metabólico necessário para ele que ter uma qualidade de vida melhor. Bom, e para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você, doutor Evandro e a Vivian, dessem dicas para quem está em casa e quer começar a praticar atividades físicas. Bom, inicialmente acho que o mais importante é aquilo que a gente comentou em relação à avaliação pré-participação. É muito importante você fazer um eletrocardiograma, fazer uma medida de pressão arterial, fazer uma dosagem de glicose, de colesterol e bater um papo com o médico para saber se você tem algum antecedente que coloque sua vida em risco durante a atividade esportiva. Então acho que isso aí é básico para a gente, isso é muito importante. Não deixe a gente fazer a atividade e nem deixe a gente fazer essa avaliação, porque isso aí pode ser a diferença entre a vida e a morte, né? É verdade. E assim, sempre ter paciência, né? Você tem um objetivo, mas tem que ser um objetivo que tem como ser feito, né? Devagar, começar com uma intensidade mais lenta, moderada, né? Procurar um profissional, não fazer tudo assim, porque minha amiga faz uma atividade e eu quero fazer igual ela. Não, cada um é cada um, entendeu? Você não pode tentar chegar numa academia e fazer uma aula de pesada como um spinning, um jump e achar que você vai conseguir acompanhar. Não, você tem que ir devagar e você vai conseguir chegar onde você quer, com certeza. Tem que ter iniciativa e perseverança, né? Tem que começar, né? O importante é começar. Bom, doutor Evandro, Vivi, infelizmente o nosso tempo está acabando. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no Espaço PUC. Eu que agradeço. Muito obrigado pela presença de vocês. E o Espaço PUC vai ficando por aqui. Participe do nosso programa enviando sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br e também pelas nossas redes sociais. E não perca o Espaço Cult de amanhã com a nossa colega Mariana Almeida. Na segunda-feira eu estou de volta com o Espaço PUC às 4h30 da tarde e espero por você. Obrigada e até lá! E não se esqueça que temos um encontro marcado toda quinta-feira, às 4h30 da tarde, ao vivo pela PUC TV e TV Horizonte. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!